leu Cidade de Fogo Celestial, nem nenhum livro das Pedras Infernais, tchauzinho. Agora é a parte de spoiler. Começando do começo, a Maya querendo terminar com o Jordan. Quando ela começou com aquelas gays de ai meu Deus, eu preciso falar com você, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu pensava que ela estivesse grávida. E eu estava rezando pra ela estar grávida, porque ia ser tão legal. E aí eu descobri que na verdade ela queria terminar com ele, só que ela não termina com ele antes dele morrer, porque ele foi a pessoa que morreu no começo. E aí eu fico meio... Eles não entram no meu top 10 casais, mas eu gostava muito deles e eu não entendi porque a Maya teve essa necessidade de terminar com o Jordan. Eu achei que foi meio esquisito, porque o Jordan já era meio aleatório na série, ele tinha lá a sua função no Praetor Lupus e não sei o que, mas foi totalmente aleatório. Ele... Por que você quis terminar com o Jordan, Maya? Por quê? E o Jordan foi lá e morreu sem a Maya ter terminado com ele. Esse livro, como todos os outros, a Cassandra Clare, teve muita comédia e foi muito legal. E tem umas partes que eu acho que eu tenho que ressaltar. Que aquela parte que o Simon fica bêbado e ele começa a andar pelas ruas de Idris. E ele para na rua da Isabela e começa a gritar: Isabella Lightwood, I love you. Aí tem uma hora que ele fala: o nosso amor é como o amor de um tubarão e um caçador de tubarões. Eu ri muito disso. Eu passei mal disso. O Simon me faz rir tanto. Eu amo o Simon de todos os jeitos possíveis. Outra coisa lá no comecinho também, o Magnus e o Alec terminaram em Cidade das Almas Perdidas. E eu fiquei muito triste porque Malek superior. Mas aí, no começo de Cidade de Fogo Celestial, bem no comecinho mesmo, foi muito rápido, eles já se beijam de novo. E eu sei que eles não ficam exatamente juntos, mas eu achei muito rápido e muito precipitado. Porque eu tenho esse negócio que eu gosto de sofrimento. Eu gosto quando os meus chips demoram pra ficar juntos. Eu gosto do sofrimento, porque quando eles ficam juntos é tipo avassalador. Então eu achei muito precipitado e eu achei que não deveria ter sido assim. Mas tudo bem, porque acabou que deu umas enroladinhas depois também. E foi legal. Outra coisa é do negócio do My Beautiful One. Em Cidade das Almas Perdidas, a Clary descobre uma cartinha que o Simon... Não, Simon. Que o Sebastian tinha escrito pra alguém. E tava endereçado a My Beautiful... Eu caí. Tava endereçado a My Beautiful One. E depois, logo depois que ela descobre isso, o Sebastian... Quase, né? Porque ele é meio esquisito. E aí eu achava que a Clary fosse My Beautiful One. Só que a gente descobre, como se um tapa na cara, que na verdade é a Queen Silly. E eu nunca gostei da Queen Silly. Eu sempre achei ela uma bitch. Eu odeio ela. E esse livro provou a bitch que ela é. Ela é uma bitch eterna. Eu odeio ela. E tudo que ela fez foi idiota, ela vontade de dar um soco na cara dela. E eu fiquei com muita raiva dela não ter morrido nesse livro, porque eu achei que a morte dela fosse ser sensacional. Só que o que a gente descobriu no final de Cidade do Fogo Celestial? Tem aquela parada toda com as fadas, que as fadas que estavam ajudando Sebastian, não sei o que, elas não podiam ser Endarkened, mas era por isso que eles queriam Mark Blackthorne, porque ele era parte fada e ele entrou pra Wild Hunt. E aí, no final do livro, tem uma prévia de The Dark Artifices com uma cartinha que foi escrita pelo povo das fadas para o Arthur Blackthorne, que é o tio das crianças Blackthorne, que vai cuidar do Instituto de Los Angeles. E aí, a gente sabe que vai ter uma baita guerra com uma fada, ou com o povo das fadas, né? Eu acho que The Dark Artifices vai ser tudo contra as fadas. E isso é a coisa mais legal que já podia ter acontecido, porque fadas são aquelas coisas pequenas e fofas, e aí são postas como... Vai ser muito doido. E eu quero a Rainha Silly morta. E eu quero conhecer mais sobre o reino Unseelie também, porque tem a Corte Silly e a Corte Unseelie. E a gente só conheceu a Corte Silly. Eu queria saber direito como funciona a Corte Unseelie. Mas deve ser muito doido. E falando em Los Angeles, Jim e Tessa vão pra Los Angeles, ou seja, eles vão participar de The Dark Artifices. Isso me deixa tão feliz. Quando o Jim apareceu pela primeira vez em Cidade de Fogo Celestial, foi tão lindo, porque ele já tinha aparecido antes em Os Instrumentos Mortais, só que a gente não sabia, porque ele é o brother Zachariah. Máximo spoiler aqui. Sério, eu avisei, se você não lê As Pedras Infernais, não escuta.
já escutou, mas enfim. Ele é o brother Zachariah porque no final de Princesa Mecânica ele vira um irmão silêncio pra se salvar e outras coisas assim, por isso que ele pede o símbolo de para batalha, ele consegue viver, e aí tem a Tessa fica com o Will, e aí o Jim aparece já como o brother Zachariah, e eu já... Porque eu amo o Jim, é um dos meus personagens preferidos. E aí ele aparece e eu sabia, eu tinha certeza absoluta que era o Fogo Celestial que ia fazer ele voltar a ser o Jim e não o brother Zachariah. Porque no epílogo de Princesa Mecânica ele aparece pra encontrar a Tessa e não sei o que, e ele tá como Jim, ele não tá mais como um irmão de silêncio. Então eu sabia que alguma coisa ia acontecer em Cidade de Fogo Celestial que ia fazer o Jim virar o Jim de novo, e não ser o brother Zachariah. Eu sabia que o Fogo Celestial ia ter a ver. E foi uma das únicas coisas que eu acertei, na verdade. Porque sim, o brother Zachariah pegou e fez uma runazinha lá no Jace, numa hora que ele tava soltando o Fogo Celestial. E aí, ele consumiu o Fogo Celestial e queimou todas as runas dele de Irmão do Silêncio. E ele voltou ao seu Jim e... When did brother Zachariah get so hot? E nesse livro todo, eles falam sobre a Tessa. A Jocelyn sempre fala alguma coisa que tem a ver com a Tessa e fala de uma Warlock que tá no Spiral Labyrinth e que não sei o que. E eu sempre soube que era a Tessa. E aí quando ela falou que naquele ritual que performam nos bebês Shadowhunters para que eles não possam ser influenciados por demônios, uma bruxa do Spiral Labyrinth fez na Clary. E eu já pensei, meu Deus, foi a Tessa. E aí a Jocelyn fala que Frey, que é o sobrenome mundano delas, não foi escolhido aleatoriamente, tinha um significado. E aí eu já pensei, F de Fairchild e o resto de Grey, Tessa Grey. Porque faz todo sentido. E aí no final era exatamente isso. E eu fiquei... E outra coisa que eu acertei também, porque eu meio que fiz umas teorias para a Cidade de Fogo Celestial antes de ler. Uma coisa que eu acertei foi a Clary enganando Sebastian. Só que eu achava que ia ser diferente. Eu pensava que a Clary fosse, tipo, fingir que ia pro lado do Sebastian, só que ninguém ia saber, nem os leitores. Ela ia fingir e no final ia ter uma luta épica e ela ia conseguir matar o Sebastian de algum jeito, porque ela tem aquele poderzinho doido lá que cria runas, e eu sabia que ela ia usar esse poder junto com o Fogo Celestial, que talvez só o Jace soubesse de verdade, que nem os leitores iam saber, e ela ia fazer alguma coisa sensacional e ia ser muito legal. E isso meio que aconteceu, mas não. Isso meio que aconteceu porque no final a Clary aceita ficar naquele Demon Realm, sei lá como que fala, com o Sebastian e ser a rainha dele pra que todos se salvassem e pra que ele parasse aquela guerra. Ela aceita. E aí, eu já pensei, véi, ela tá enganando ele. Era mais ou menos como eu tinha previsto, só que não exatamente, porque durou tipo 20 minutos. E aí, ela conseguiu pegar aquela runazinha doida que ela inventou e pôr o Fogo Celestial do Jace na espada. Na espada dela, né? A espada Morgenstern, Hell's Photos, não sei como é que fala. E aí ela foi lá e enfiou no Sebastian e... Goodbye, Sebastian. Hello, Jonathan. E foi tão triste e sentimental porque... Gente, eu sempre gostei de Sebastian, mesmo ele sendo aquele bitch que ele era. Eu sempre gostei dele. E aí ele vira o Jonathan com olhos verdes e fala que a parte do demônio dele se foi, mas que ele ia morrer porque ele era mais demônio do que humano. E... eu achei que foi épico. E também tem aquela linda cena depois que a Clary consegue pôr o Fogo Celestial do Jace na espada, que eles vão para um certo lago. Esse foi o dia mais feliz da minha vida. Porque... E o Jace com o Fogo Celestial dele, antes era mó tipo... E aí depois disso era tipo... Foi... E eu tava esperando que tivesse Sex Cissy também, porque eu amo a Isabel, eu amo o Simon, a Isabel sou eu, o Simon é meu. E aí tem aquela coisa horrível que acontece no Simon no final. Eu sabia que o pai do Magnus ia ser super fodão, porque o Magnus nunca quis falar quem é o pai dele. E aí quando aquele guerreiro fada lá, que eu não sei o nome, Meliorn, esse negocinho, sequestra o Rafael, o Luke, ele e a Jocelyn e leva pra aquele lugar demoníaco,
e o Magnus fala que tá ficando doente porque o pai dele mora naquele negócio. Eu já pensei, o pai dele é o dono daquele negócio. E era o Asmodeu, aquele só um dos príncipes de Lúcifer. E aí ele fala que vai levar eles de volta pra Idris, mas com uma condição: ele queria tirar a imortalidade de alguém. E aí o Magnus fala, tira a minha. Só que se ele tirasse a imortalidade do Magnus, o Magnus ia ter tipo 400 anos e ele ia virar pó e morrer. Então não podia fazer isso porque qualquer um pode morrer menos Magnus, porque o Magnus é o soberano. E aí o Simon diz que ele é imortal e que ele tem só 16 anos. Então a idade de atingir ele, mas não ia fazer mal, porque ele tem só 16 anos. E aí eu falei, ei, o Simon não vai ser mais vampiro, porque eu não gostava do Simon vampiro. A Isabel grita, But Simon, if you do this, you'll be a corpse because you're undead. o pai do Magnus fala, mas você acha que eu não posso fazer isso? Eu sou um dos príncipes do inferno, eu tenho todos os poderes do mundo. E a Isabel fica, Aí ele fala, mas uma coisa eu quero. Obviamente ele é demônio, né? Rumpelstiltskin feels. Ele quer as memórias do Simon, todas as memórias dele do mundo das sombras. E isso me atingiu tanto, porque eu amo o Simon, ele é o meu personagem preferido de Os Instrumentos Mortais. E ele não. E aí, eles acabam aceitando, meio relutantemente, porque senão eles não voltavam e... Simon perde todas as memórias. E eu perdi todas as minhas esperanças, porque já tava no último capítulo, e aí eu fiquei muito triste, teve o casamento de Jocelyn, não sei o que. Só que a Clary, o Magnus e a Isabel vão visitar o Simon no colégio, e elas pegam um panfleto de uma apresentação da banda deles. E o nome da banda deles é The Mortal Instruments. Então ele meio que lembra inconscientemente das coisas do mundo das sombras. Então meio que tem uma esperança. Foi meio que tipo um final fairy tale, vamos dizer. E uma coisa que me deixou muito feliz também foi o Jace escolhendo ser um Herondale e não um Lightwood, e não um Morgenstern, e não um Wayland. Até porque não fazia sentido se ele escolhesse ser um Wayland. Sim! E eu fiquei feliz porque Aos Pés Infernais tem o Will Herondale e ele é a coisa mais chuchuquinha que existe no mundo. O meu Will, eu te quero de volta com a Tessa. Acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Se vocês não leram ainda, leiam, é maravilhoso. Leiam Aos Pés Infernais também, esperem por Lady Midnight. E é isso, gente. Até o próximo domingo.